Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 11/5/2021. Meus queridos, vamos começar aqui que tem bastante coisa para nós falar, só não dá tempo. O dólar ontem, ele pegou e deu umas oscilaçãozinha boa. Subiu um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e foi ali e fechou no 0 a 0 praticamente. Variação, 0,07% de subida, muito pouquinho. Fechou em R$ 5,23, que era o valor que tinha fechado ontem praticamente. Mas hoje tem uma tendência de uma bela de uma subida. Por quê, professor? Porque eu vou falar um negócio para você. Olha só o que está acontecendo lá na Alemanha. Algo surreal. Vocês lembram que eu falei que não é comum as bolsas europeias oscilar muito alto? Pois é. E que elas estavam oscilando bastante nos últimos tempos? Pois é. Parece que o pessoal está começando a aprender que você fazia o que você faz em país emergente, em um país super forte, com uma moeda super boa, que é o euro, por exemplo, pode surtir bons frutos por aí. Pra vocês terem uma ideia, o DAX, a bolsa alemã, está caindo agora, nesse exato momento, é 10 para as 8 agora. Para vocês vai sair o vídeo, sempre sai depois, mas até terminar o vídeo, mas postar e chegar, vocês já estão vendo 9, 9,5. Está 2,4% negativo. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é uma versão corona. Porque a Bolsa de Valores cair dessa forma aqui, está 15 mil pontos e 34. Ela está assim caindo 2,4%. É muita coisa, é muita coisa. 2,4% para uma Bolsa da Alemanha é o equivalente a cair a brasileira uns 7, 8%. É muita coisa, é surreal. E parece que eles estão gostando dessas oscilações, porque todo mês está acontecendo, a Bolsa da Europa está começando a ficar com especulação. E isso eu quero ver, esse aqui eu vou pagar para ver, né? Como a gente fala no jargão popular, esse eu pago para ver. Eu tô achando muito estranho esses movimentos, não é comum. Pode ser por causa do coronga se espalhando? Pode. Tem algumas outras notícias ruins no mercado? Tem. Vamos ver elas para ver o que pode estar impactando, porque tem que ter algum motivo, certo? Então nós vamos ver algum pouco do motivo, porque os especuladores também usam o motivo para fazer os movimentos. Então vamos ver os motivos para a gente ver se está muito ou se está pouco a coisa aí. Vamos lá. Antes de ver do mundo, que lá tem a ver... e a Bolsa de Valores aqui do Brasil, professor. A Bolsa fechou no 0 a 0, igual o dólar. Fechou com uma leve queda de 0,1%, 121.909. E capaz de... É que hoje a Bolsa é capaz de dar uma caída nervosa com a dada europeia. Mas se os investidores da Europa vier para cá, ela sobe. Vamos ver o movimento? Se vier para cá, ela sobe, a gente sabe que vem investidor para cá. Se ela cair, é porque ela está acompanhando lá, certo? Os movimentos do planeta. Vamos ver aí, porque tem coisa aí que vai fazer a bolsa cair, até uma fala do presidente da República. Vamos lá. Olha, uma notícia boa, para a gente dar o contraposto. Infomoney. Credit eleva projeção do PIB do Brasil para alta de 3,6% em 2021. O BS vê normalização a partir de outubro com vacinas. Economistas mostram maior otimismo com a dinâmica da economia a partir da vacinação e menores efeitos da segunda onda, mas riscos seguem no radar. Então o que acontece? Vamos lá. Primeiro que não subiu um monte, estava 3,2 e foi para 3,6. É bastante, mas não é assim, nossa, que é isso, né? E a expectativa para 2022, que era de 2,4, foi para 2,5, praticamente a mesma coisa. Agora, os riscos existem. Quais são os riscos? Falta de energia elétrica, que o presidente falou, que nós vamos comentar. E você também tem uma questão que é que o próprio vírus pode voltar. Porque as mortes não estão abaixando, não estão dando trégua, gente. Se você começa a ficar olhando o que está acontecendo, não está. Fora a inflaçãozinha que estava rodeando aqui no Brasil. Vamos ver como é que fica isso daí. Apesar que nesse último mês eu estou sentindo o supermercado que parou de ficar subindo. Parou. Agora,
parar de subir não significa que nosso salário conseguiu acompanhar lá para riba lá, né? Então vamos lá, vamos ver mais coisa aqui? Então uma notícia boa do Brasil e a internacional agora na Infomoney. Fed, que é o Banco Central americano, previsão de inflação nos Estados Unidos no curto prazo tem maior nível desde 2013. Com a tendência de alta, as expectativas de mudança no preço médio das residências nos Estados Unidos aumentou 4,8% em março, para 5,5% em abril. Poxa, eles medem ao valor do imóvel? Estranho, né? Negócio estranho. Eu não sei falar residência, eu não sei se é o consumo das residências ou se é o valor do imóvel. Para mim, residência é casa. Mediante a expectativa de inflação, daqui para um ano nos Estados Unidos aumentou de 3,2% em março para 3,4% em abril, no nível mais alto desde setembro de 2013, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Centro de Dados Microeconômicos do Federal Reserve. Segundo o relatório, a medida das expectativas de inflação no horizonte de 3 anos permaneceu em 3,1% no mês passado. A incerteza mediana da inflação ou a incerteza expressa em relação aos resultados futuros da inflação. Então, o que acontece? 3% de inflação para um americano é altíssimo, mas é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Esses caras estão acostumados com 0,5% de inflação ao ano. 3%? Meu filho, 3% é o valor da Selic. Os caras estão falando que a inflação deles é o valor da nossa Selic, da nossos juros aqui. Tem boi na linha, não tem? Tem coisa estranha, mas só que isso daí tem um detalhe que ninguém está percebendo. Isso aí vai forçar. Sabe aquela aprovação do trilhão do Biden, que ele estava querendo fazer a aprovação lá do outro trilhão? Não vai acontecer, não. Com essa inflação apertando aqui, o Congresso americano vai falar assim, segura, 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 porque, olha, não é para deixar andar desse jeito, não. Chega esse negócio de inflação aí, segura isso aí. Porque inflação é um perigo, até para país grande, hein? Pode derrubar os Estados Unidos, hein? Aquele tal ditado que o tiro saiu pela culatra, pode acontecer, hein? Estadão. Bolsonaro diz que Brasil vive maior crise hidrológica da história e vê problema para gerar energia. Essa fala dele, que vai ter um problema sério pela frente em razão da falta de chuvas, e o gráfico mostrando que estava lá embaixo, duas coisas acontecem aí. Primeira, eu acertei mais uma, porque eu falei que ia acontecer isso. Logo depois do corona ia acontecer isso. Teve gente que não acreditou em mim. Eu avisei. Quem avisa, amigo é. Por isso que eu falo, precisa se colocar médios junto com os políticos. Se não colocar médio junto com os políticos, mas não é só colocar para enfeite, tem que colocar e escutar o que o médio está falando. O médio falou tal coisa, vamos fazer um estudo profundo disso daí. Existe a possibilidade? Existe. Então, vamos tentar resolver o problema antes que ele aconteça. Porque o que vai acontecer agora? Nós temos dois problemas. Um é falta água, você tem um problema hídrico. A água você depende de São Pedro para resolver, ou seja, você cria uma insegurança. 2. Só as usinas térmicas não vão dar conta, e usina térmica precisa de água para resfriar a usina. Então, quando você vê a usina térmica funcionando, você vê aquela fumaça gigante subindo, ou seja, você consome água também, não é tão simples como o povo imagina. Mais coisas, nós temos um aumento, uma pressão em cima do combustível, eles usam diesel para fazer tocar as usinas termoelétricas. 3. Os caras estavam cortando, porque não sei se vocês sabem, mas eu estava conversando com um amigo, é proibido você colocar uma birutinha, sabe aquela gerador eólico na sua casa? Não, não pode, é só o solar, que é gratuito você gerar energia na sua casa. O de vento não pode, meu filho, de vento é proibido, de vento você tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa. Meu querido, nós vamos ter que incentivar as pessoas a gerarem energia nas suas casas. Seja solar, seja por vento, seja como é que for, até de alguém que tem um moinho girando e fazendo e sei lá como.
O que não vai poder é não incentivar esse setor, porque, meus filhos, vocês não têm noção da onde vai acabar chegando isso daí. E eu vou falar mais uma coisa, hein? Não é só isso. Você sabe o que está trazendo junto com isso? O tal da mineração de Bitcoin, de criptomoeda, ele faz um consumo gigantesco de energia. Então, fiquemos muito espertos com essa situação, porque realmente é grave, gravíssimo. E eu avisei, depois que acabar a história do corona, vai vir esse negócio da energia. Tira e queda lá. Acertei mais uma. E isso faz bolsa cair, viu? Isso faz bolsa cair. Então nós temos questão de inflação nos Estados Unidos, faz bolsa cair, e isso daqui faz bolsa cair. Porque inflação nos Estados Unidos já aponta que não vai ter o dinheirinho do trilhão lá. Então pode estar fazendo a bolsa da Europa cair, pode, por causa do negócio do Fed de inflação americana. Mas também pode ter, né, aqui no Brasil também vai poder somar a coisa internacional, mas coisa brasileira. E depois pergunta por que tem empresa que não veio para o Brasil. Vamos lá. Infomoney. Bolsas mundiais recuam com ações de techs e investidores à espera de dados sobre a inflação dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos já saiu prévia, só querem saber o valor exato, mas já sabe. E agora, e as techs, por que estão caindo? Porque o mercado está abrindo. Se o mercado abre, as techs derrubam um pouco. Por quê? Porque as pessoas param de ficar na frente do computador e vão andar numa loja, vão em outro lugar, vão para cima, vão para baixo. Então, o tempo na frente de uma tecnologia, na frente de um computador, de algo com tecnologia, vai diminuindo. Diminui o valor das empresas de tecnologia. Isso é um fato. Até vendas online diminuem para presencial. Então, tem essas situações aí. Isso é um bom sinal. Estadão. Olha só que interessante está acontecendo no Brasil, um fenômeno. Dívidas crescem, mas inadimplência diminui. Isso é uma notícia maravilhosa e preocupante ao mesmo tempo. Por quê, professor? Ela é preocupante porque a dívida cresceu, ou seja, mais pessoas estão comprando a crédito. Eu mesmo estou com uma dívida aí, minha máquina estourou, tive que comprar outra. Toca no cartão em 70 mil vezes para pagar o trem, porque senão não tem condição. Porque ó, que não tem condição mesmo. E aí você joga lá para frente para fazer dividir os pagamentos, ou seja, isso entra como dívida, mas a inadimplência diminui, porque a gente está pagando. E aqueles que estavam com dívida, de certa forma, estão pagando, porque eles estão precisando desse crédito para viver. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então nós temos uma notícia boa e preocupante ao mesmo tempo. Se olhar como dívida. Agora, se olhar como um consumo feito movimentando a economia, que é o que parece ser aqui, se a inadimplência está caindo e a dívida crescendo, é compra-crédito, tá? Então eu acho que é uma notícia boa e não ruim, como parece ser. Inclusive eu falei na live de ontem, eu vou repetir aqui. Uma denúncia que eu vou fazer, que eu acho um absurdo isso daí. Fui fazer uma reforma na minha lavanderia, precisa trocar um piso da lavanderia. Lavanderia de um apartamento é muito pequenininho. A mão de obra do cara fica em R$250. 250 conto. Eu cheguei e falei, olha, quero fazer uma reforma aqui. O síndico falou, não pode, você tem que ter o tal da RT. Eu falei, rapaz, mas não tem, pela norma técnica, eu tô com a lei aqui, e ela pega e fala que troca de revestimentos, substituição de azulejo, porcelanato, cozinha, banheiro, lavanderia, é perfeitamente possível desde que não sejam utilizados marteletes ou ferramentas de alto impacto para retirada do revestimento. Então eu não preciso da RT, eu não usando esses equipamentos fortes. Não é porque precisa, não sei o que. Não foi aprovado em Assembleia. Se é aprovado em Assembleia, você tem que seguir o que está na Assembleia. Como não tem nada aprovado na Assembleia, tem que seguir a lei. E a lei está falando que pode. Tá bom, mas não quero arrumar encrenca. Me ligo pro engenheiro e falo, preciso fazer esse negócio da RT. Uma obrinha simples, tal, não sei o que. R$500. R$500. Então você vai vir aqui acompanhar a obra e ficar aqui junto com o pedreiro do começo ao fim? É isso? Por isso está cobrando 500? Não, nem apareço. Eu mando aqui, ou seja, o cara tá vendendo laudo, tá vendendo papel. Virou uma indústria de vender papel, cara.
Nós estamos num absurdo. Eu não sei quem que foi o louco que pegou e me criou uma lei dessa. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou contratar o pedreiro vai ficar sem ganhar o trocado dele, eu não vou comprar material, material de construção vai ficar sem vender o produto dele, e o engenheiro sem vergonha vai ficar sem ganhar o dinheiro dele também, porque não vai fazer nada. Agora, se você pegar e falar assim, não, vou trocar uma parede, parede é outros 500. Agora, eu desconheço alguém que vai tirar um piso e colocar um piso desse tamanho, que assim, eu não vou colocar uma pedra maciça, eu vou pegar granito de pedra, granito eu falo, aquelas pedras de paralelepípedo, eu vou pegar paralelepípedo e colocar na minha casa, vou subir o chão dessa altura. Aí, eu não desconheço alguém que faça um negócio desse, numa casa, num apartamento. Se fosse assim, tudo bem, o peso gigantesco de uma pedra. E mesmo assim, ainda a pessoa tem a paixão de falar assim, não, é por causa do peso. Eu falei, por causa do peso, então 2 caras igual eu, porque eu peso 110. Se eu abraçar um outro com 110 quilos e abraçar ele, então afunda o chão. Que raio que é isso? Onde está a lógica disso aí? Que o chão não vai aguentar por causa do piso? Olha, o povo tá demais, hein? Não conseguir fazer uma pequena reforma sem ter que pagar propina pra alguém? Não dá, não, gente, não dá, porque isso aí pra mim é propina. O cara vender laudo de RT pra mim é propina. Essas exigências assim, isso aí pra mim é puro crime, que não sei quem foi que fez um negócio desse. Você exigir para mexer com paredes, ok. Tá perfeito. Mas trocar piso, cara, mexer com uma elétrica, você arrumar uma elétrica, colocar uma lâmpada em algum outro lugar, se você for rasgar a parede, tudo bem, porque você pode cortar a laje e cair o prédio. Mas você pegar e pendurar, mexer um fio, puxar, precisar, sabe, são absurdos. Vamos lá, Infomoney. Home office, produtividade aumenta, mas ainda falta equilíbrio entre vida e trabalho. Bom, está se percebendo que aqueles moldes das empresas de altíssima tecnologia que transformam o lugar de trabalho em um lugar de lazer, ele surte muito mais efeito do que o cara ficar sentado na frente do computador lá, fingindo que está trabalhando e não pode sair de lá porque se o chefe vê que ele está parado, vai querer mandar ele embora. Então essa desculpa de que está parado que o chefe vai mandar embora não está funcionando. Então eles estão percebendo que o home office é muito melhor. Por quê? Porque o cara não perde tempo preocupado com a casa dele, que ele tem que sair bem antes. E aí ele tem que adiantar todas as coisas, fazer todas as coisas. Cara, o home office faz um funcionário ganhar de 2 a 3 horas todos os dias só com transporte, para ir e voltar do serviço. E tem uns que vai até mais. Imagine você ganhar 3 horas da sua vida. Cara, e você em 3 horas você consegue limpar a sua casa, você consegue fazer uma comida na sua casa, você pega o dinheiro do Vale Alimentação e você utiliza para a compra da sua casa, para o bem-estar familiar e não só seu. É muito bom, cara, é muito bom. Home office é a coisa mais abençoada que eu já vi. Realmente é maravilhoso. Na Cultura, tem uma revista, o Jornal da Cultura, né, do programa de televisão Cultura. Paulo Guedes critica a educação pública e diz que instituições ensinam sexo para as crianças. Na verdade não é sexo para as crianças, é sexualidade, né? Ensinam coisas de cotidiano, que eu acho que é totalmente errado. Aonde que está a conotação que ele falou aí? Bom, essa responsabilidade de sexualidade, isso aí tem que ser uma responsabilidade dos pais. Mas os pais não fazem. Problema é dos pais ainda. Continua sendo um problema dos pais. O que as escolas têm que começar a fazer é ensinar as pessoas, as crianças, entenderem como funciona uma economia, como funciona o dinheiro, como os Estados Unidos faz lá. Aula de como funciona dinheiro. Esse negócio isso daí, filho, isso daí é uma responsabilidade dos pais. Estão tirando a função de
tutor não, que o termo não é bem tutor seria o responsável. Os professores estão tirando o tutor que é para seus pais e passando para eles. Não pode fazer isso daí. Eles têm que ser educadores, lecionadores. Eles têm que lecionar matérias. Tudo bem, professor, isso daí é uma matéria, então ele está lecionando uma matéria. Sim, mas essa matéria é de responsabilidade íntima. Então é uma questão particular. Deixa os pais se virar com isso daí. Isso é um desenvolvimento do pai. Os professores precisam fazer o que lhe compete, cara. Fazer o cara aprender química, física, fazer matemática, português, saber escrever um texto, não sei o que lá. Agora, se quer ter uma matéria complementar, ok, não tem problema. Então nós podemos ter uma saúde complementar, por exemplo. Então nós podemos explicar que tem doenças, que a dengue funciona de uma forma, a febre amarela, que nós temos o vírus, que nós temos que tomar vacina do não sei do que, e ela explica algumas coisas que tem a ver com biologia, que tem a ver com ciência, que tem a ver com outras coisas. Então você mescla, você fala de uma coisa com a outra mesclando com outras coisas. Agora, se quer mesmo fazer um negócio complementar, isso aqui então é melhor educação moral e cívica. Como respeitar o pai, a mãe, como fazer isso aqui, que também é função dos pais. Para mim, isso daí também não tinha que ter. Mas precisa encaixar alguma coisa, então diminui a quantidade de horas das crianças, vão diminuir 1 ano, 2 anos de formação e já fazer um curso técnico logo ali na frente, que era o que eu achava que tinha que fazer. O primeiro, segundo e terceiro colegial, que parece que arrancaram fora, que agora é tudo uma coisa só. O primeiro, segundo e terceiro colegial, para mim, tinha que ser curso técnico. Chegou com 15 anos, o gajo já tinha que entrar num curso técnico. E para você fazer faculdade, você tem que fazer técnico. Então você quer ser um médico, você tem que ser técnico de enfermagem. Porque senão não dá, cara. Senão você pega cada porcaria que tá aí, depois você vem os caras formados aí que você dá até nojo do jeito que é. Mas uma fala meio infeliz do homem. O que ele tem que a ver com isso daqui? Mas o contexto eu sei que ele queria que desse educação econômica para as crianças. É por isso. Mas a mídia pega o negócio e coloca lá como se fosse uma coisa bizarra. Fazer o quê? Faz parte. Infomoney. A demografia brasileira e o desafio do crescimento econômico. Para crescer 2% ao ano nessa década, teremos de triplicar o crescimento da produtividade total da economia. Retorno. Antes de um prognóstico pessimista, o objetivo da mas ele está pegando e falando que o estudo demográfico seria a demografia brasileira ser o desafio do crescimento econômico. Por quê? Ele está falando o seguinte, que está parando de crescer a população. Então nós temos um problema, uma questão demográfica, que era para fazer com que o crescimento do país acontecesse. Só que, meu querido, veja bem, se o PIB cresceu 2%, a população brasileira cresceu 2%, o país não cresceu. Não, o país cresceu, o país no geral cresceu. Mas para as pessoas dentro do país não cresceu nada. Às vezes é muito pelo contrário. Às vezes a população cresce 5% e o país cresce 2%. Ou seja, tem mais pessoas ganhando menos ainda dinheiro. Menos ainda. Então um monte de coisa que precisa dar uma olhada. Só que essa questão demográfica, ela não é só brasileira. Olha só. Poder 360. População da China atinge 1,4 bilhões de habitantes. Taxa de crescimento cai. Ou seja, está começando a diminuir o crescimento, fazendo aquela curva que nós já estamos entrando para equilíbrio da quantidade de gente que nasce para a quantidade de gente que falece, para começar a diminuir. Então, está aos poucos diminuindo, mas mesmo assim ainda são altos os nascimentos lá. Olha só. O aumento de 72 milhões com relação a 2010, quando o último censo foi realizado no país. Então, de 2010 para agora,
Ou seja, em 10 anos, 72 milhões. Nós estamos falando que sobe 7 milhões todo ano lá na China. Ou seja, sobe a população de Portugal praticamente, que se eu não me engano é 8 por milhão. Sobe um Portugal todo ano, tem um Portugal novo lá dentro da China. Meu filho, uma hora vai ter que segurar esse trem aí, porque do jeito que tá não vai dar não. Já começou a barulheira do homem aqui. Meu Jesus amado. Estadão. Com bonde de opositores, PSD se afasta de planos eleitorais de Bolsonaro. Anunciada na semana passada a filiação do prefeito carioca Eduardo Paes DEM ao PSD e a negociação com outros nomes de oposição, como o deputado Rodrigo Maia. E a negociação com outros nomes. Está negociando, mas não sei se está negociando não. O Rodrigo Maia não sei se vem não, hein? Eu não sei não. O que ele está fazendo? O partido, é porque eu tô nesse PSD aqui, eu tô filiado porque eu saí por ele lá, não, coisa, então eu acabo acompanhando alguma coisinha lá. Eu vou falar o que eu entendi, tá? Não o que é. Pelo que entendi, o partido tá vendo que muitos partidos vão morrer, vai deixar de existir. E vai ser uma coisa natural as pessoas, os candidatos, lideranças saírem de partidos. Começa a sair. Aí eu vou sair desse, eu vou sair daquele, eu vou sair daquele outro, eu vou sair daquele lá, porque eu tô vendo que ele vai afundar, eu tô vendo que aquele vai afundar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão procurando outros que já estão crescendo, que sabem que não vai afundar. É mais ou menos esse o movimento que tem. É tipo assim, estão saindo tudo do DEM, por quê? Porque o DEM pode deixar de existir. Pode, não é que vai, mas pode. E aí ele pode ter pouca verba eleitoral. Então eles vão procurando onde tem mais verba. Isso aqui acaba entrando no negócio lá. Mas tem um detalhe. Vai entrar um monte de cacique, tipo assim, o Rodrigo Maia é um cacique. A gente fala que é um cara de influência altíssima dentro de um partido, seja o partido que for. Porque ele já foi presidente, inclusive, da Câmara. O Eduardo Paes também. Lá do Rio de Janeiro e tudo mais. Agora a questão é o seguinte. Eles vão entrar no outro partido que já tem um monte de gente estabilizada e já tem um monte de cacique. E aí eles vão querer o espaço deles. Eles vão submeter a baixar a cabeça ou eles vão querer enfrentar e fazer crise? Eu vou falar pra você, não vai ficar bonito isso não, hein? Eu já tô vendo uma muvuca, uma crise, um pessoal querendo, não, eu que quero, não, eu que tenho que sair, não sei o quê. Nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. E no PSD não é brincadeira não, viu? Os caras não ficam filiando gente à torta à direita, não. Filia um monte. Eles só filiam os candidatos, viu? Você fala assim, eu quero filiar com o PSD, por quê? Ele faz uma entrevista com você, não tem motivo porque você vai querer filiar. É assim, viu, filho? Não é achando que você vai entrando, não. E aí, se você sai candidato, beleza. Se você não sai, os caras já... Bom, assim eu percebo. Claro que cada estado, cada cidade de uma forma, mas pelo menos aqui, o vice-presidente nacional, ele é daqui da cidade. Infomoney, para a gente encerrando. OMS classifica a variante da Corona-19 indiana como preocupação global. As infecções e mortes de coronavírus na Índia ficaram próximas de altas diárias recordes nessa segunda-feira. E aí, saiu junto também na AFP, o surto epidêmico na Índia compromete vacinação na África. Mas, professor, o que tem a ver? O que tem a ver é que quando está atacando a Índia, e é um dos grandes produtores que fornece produtos para a África, insumos para a África, vacinas para a África, eles param de receber, porque eles têm que resolver o problema deles, que está gravíssimo. E se eles não resolver o problema deles gravíssimo, o surto pode ir para outro lugar com muito mais facilidade. Então, meus queridos, a coisa é delicadíssima e volto a repetir. A OMS tem que começar a montar um centro de pesquisas internacionais e, no caso desses, deve pegar e usar laboratórios de vacinação, inclusive de animais, para construir as vacinas, porque os equipamentos são idênticos, cara, idêntico. Tem esterilização igual, tá tudo é igual. Só muda o insumo, tem que lavar, esterilizar o insumo, coloca nas máquinas e produz. Bom, gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, porque hoje não vai ser brincadeira a Bolsa de Valores, hein? Namastê.